Oi pessoal, tudo jóia? Pois bem, hoje nós vamos dar início a uma nova tipificação legal, tá? Na semana passada eu encaminhei para vocês, o terceiro período, um material relativo à violência doméstica. Nós estávamos estudando lesão corporal em sala de aula e ficou faltando uma análise detalhada do artigo 129, parágrafo 9º, que trata da violência doméstica. Então eu encaminhei para vocês no portal da faculdade, tá? O material relativo à violência doméstica. Para essa aula agora e na próxima ainda dessa semana, nós veremos os crimes contra a honra, tá? Lá no artigo 138 e seguintes do Código Penal. Então vamos dar um pulo lá para a gente começar a ver essa matéria, beleza? Mas antes disso, apenas tirando uma dúvida de vocês, qual vai ser a nossa metodologia empregada durante essa fase do coronavírus, né? Essas aulas online? Muito bem, eu encaminharei para vocês as aulas que estão sendo gravadas e daqui uns dias, quando nós já tivermos um conteúdo razoável ministrado, eu vou marcar uma live para que nós possamos todos tirar as dúvidas em conjunto, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de outro, e eu acho que fica mais democrático dessa maneira, tá bom? Então eu vou passando as aulas para vocês gradativamente, passando algumas perguntas que deverão ser respondidas por vocês. Vou estabelecer um prazo, encaminhar para o meu e-mail sgvmansur@yahoo.com.br, tá bom? Então, à medida que eu for ministrando cada uma destas aulas, vocês terão até a aula seguinte para encaminhar as perguntas que eu for deixando para vocês ao longo da aula aqui para o meu e-mail, tá bom? E aí mais para frente, quando a gente já tiver um conteúdo programático ministrado, a gente marca uma live para tirar as dúvidas sobre todos esses crimes que nós formos estudando, tá bom? Fica mais democrático e dá para todo mundo se planejar. Combinado assim? Então olha só, vamos começar hoje então os chamados crimes contra a honra. Muito bem. Quais são os chamados crimes contra a honra? Três são os crimes contra a honra: calúnia, difamação e injúria. Beleza? Nós vamos estudar cada um desses três crimes. Não são crimes idênticos, são crimes totalmente distintos, embora a gente depara na sociedade e as pessoas, às vezes um parente nosso, um conhecido nosso, chega, eu fui caluniado, eu fui difamado, eu fui vítima de injúria, eu fui vítima de racismo, e equivocado. As pessoas, na grande maioria, se equivocam com relação ao crime, se é de calúnia, se é de difamação, se é injúria. Muita gente, inclusive bem formada, profissionais do direito, confundem racismo com um crime chamado de injúria racial, tá? Nós veremos também, ok? Mas passo a passo. Então vamos lá. Muito bem. Nós veremos os chamados crimes contra a honra. Mas antes de nós entrarmos propriamente dito nestes crimes, vamos fazer uma pequena abordagem, lembrando lá no primeiro período, quando nós estudamos Direito Civil 1, né? Quando começou a introdução ao direito. Mais precisamente, lá no artigo 11, artigo 12 do Código Civil, que trata dos direitos da personalidade. Muito bem. Quais são os direitos da personalidade? São aqueles direitos inerentes à própria condição da vida humana. Poxa, a vida, a própria vida em si, a liberdade, a intimidade, a privacidade, a integridade física, o nome, não é? A inviolabilidade da integridade física, e a honra também. Então, olha bem, a honra, ela é uma manifestação, ela é um desdobramento do direito da personalidade. Então, uma coisa a gente já consegue concluir: só é possível ter honra quem tem vida. Então, se a honra decorre da personalidade, só tem honra a pessoa com vida, porque até é incoerente dizer pessoa sem vida. O morto não tem personalidade. O morto não tem honra. Embora você vai encontrar no Código Penal aqui que é também punível a calúnia contra os mortos. Mas aí a vítima não é o morto, são os parentes, nós veremos daqui a pouco. Ok? Muito bem. Olha só. Então, já que nós começamos a fazer essa abordagem da honra, se você der um pulinho lá no Código Civil,
mais precisamente, lá no artigo 17, né, vai dar um encaixe interessante. Olha, o nome da pessoa do Código Civil, tá? O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham a desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Muito bem, voltando aqui, o que a gente vai poder enxergar? Existem duas espécies de honra. Duas espécies de honra. Nós temos a honra objetiva e nós temos a honra subjetiva. O que é cada uma dessas? Olha, nós, estudantes do direito, confundimos muitas vezes. Nós vamos tentar relembrar. Honra objetiva, tudo aquilo que é de natureza objetiva, é que tem uma projeção social, é aquilo que pode ser percebido pelas pessoas. Então, uma honra objetiva nada mais é do que a sua imagem, o que as pessoas, o que a sociedade pensa de determinado indivíduo. Então, olha só, honra objetiva é a reputação da pessoa, ok? Então fica fácil. O que é a honra objetiva? É a reputação da pessoa perante os outros. É a imagem, é a reputação do indivíduo perante a sociedade em que ele vive. Isso é importante a gente saber, porque dependendo do crime que a gente vai analisar, calúnia, difamação ou injúria, é um tipo de honra diferente. Não é a mesma coisa. Então, olha só, eu tenho a honra objetiva. Essa honra objetiva, então, é a reputação, é a imagem da pessoa perante a sociedade. Memorizou isso aí? Ok. Por outro lado, também, nós temos, então, a honra subjetiva. O que é a honra subjetiva? Tudo aquilo que é de natureza subjetiva é o quê? É o que está dentro da cabeça de cada um. Então, muito bem. A honra subjetiva, se a honra objetiva é aquela imagem que a pessoa tem perante a sociedade, a reputação é o que os outros pensam de você. O que é a honra subjetiva? A honra subjetiva é o que você pensa de você. Olha que interessante. Então, a honra objetiva é a reputação, é o que os outros pensam de você. E a honra subjetiva é o que você pensa de você. Então, você pode ser feio para lá, mas se você acha que é bonito, tudo bem. Você pode ser ignorante da forma que for, mas se você se acha educado, gentil, é o quê? É o que você pensa de você. Então memorize isso aí. Então eu tenho a honra objetiva e eu tenho a honra subjetiva. A honra objetiva é o que as pessoas pensam de você. É a sua reputação. E a honra subjetiva é o que você pensa de você. Bacana? E aí, quando a gente está falando da honra subjetiva, é interessante lembrar o seguinte: a honra subjetiva ela é dividida em duas espécies. Então, eu tenho a honra objetiva e eu tenho a honra subjetiva. A honra subjetiva ela divide-se em duas espécies. Eu tenho a honra decoro e eu tenho a honra dignidade. Então, olha bem, a honra subjetiva se divide em honra decoro e em honra dignidade. Muito bem, Saulo. E o que é uma e o que é outra? Poxa, muito fácil. A honra dignidade são os atributos morais da pessoa. É o que a pessoa acha de si própria dentro de um conteúdo de moralidade, de honestidade, de retidão, ok? E a honra decoro? A honra decoro é o que eu penso de mim sobre os meus aspectos físicos, intelectuais. Então, por exemplo, eu me acho bonito
ou eu me acho inteligente, ou eu me acho astuto, né? Isso é o quê? Isso é a honra, decoro, são os atributos físicos, atributos intelectuais. Eu me acho honesto, eu me acho correto com as minhas atitudes. Então isso é a honra, dignidade, ok? Então isso é importante que nós saibamos. Bacana assim? Então eu tenho duas espécies de honra. A honra objetiva, que é a reputação, que é o que as pessoas pensam de você, e eu tenho a honra subjetiva, essa dividida em honra dignidade, em honra decoro. A dignidade são os atributos morais, a honra decoro são os atributos físicos intelectuais. Estamos juntos aí? Ok, muito bem. A honra, ela é um bem, e ela é um bem que decorre do direito da personalidade, sabemos disso. E aí, eu te pergunto, ela é um bem jurídico que eu possa abrir mão dela ou não? Os direitos da personalidade são disponíveis? Eu posso abrir mão dos meus direitos decorrente da personalidade? Eu posso abrir mão da minha intimidade, da minha privacidade? Claro que eu posso. Olha o que acontece, por exemplo, no Big Brother Brasil. O Big Brother Brasil, os participantes, eles assinam um contrato onde abrem mão do seu direito à intimidade, à privacidade, ficam sujeitos a câmeras 24 horas por dia que mostram todo o sua vida dentro de uma casa 24 horas por dia para o Brasil todo. Então, a honra também, como deriva do direito da personalidade, ela também é um bem disponível. Isso acontece muito. Por exemplo, em grupos de amigos, um começa a xingar o outro. Ah, seu malandro, ah, seu vagabundo. Né? Às vezes xingando de maneira por amizade, mas um ri, o outro está rindo também. Então está havendo que uma disponibilidade. Eu posso abrir mão da minha honra. Né? Então a honra é um bem disponível. Tá? Saulo, todos todos os direitos que decorrem da personalidade, todos os atributos decorrentes da personalidade são irrenunciáveis? Não, nem todos. Tá? A honra é um bem disponível, que é o que nos importa agora. É um atributo que decorre da personalidade e que é importante a matéria nossa aqui agora. Ok? Muito bem. Vamos então agora para o primeiro crime. Vamos começar a estudar o chamado crime de calúnia, tá bom? O que vem a ser a calúnia? A calúnia está prevista aí no artigo 138 do Código Penal. E o que fala a calúnia? Olha que interessante. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. O que você vai fazer? Você vai pegar sua caneta e vai sublinhar no seu código duas palavras. A palavra falsamente e a palavra crime. E aí, como vai ficar o seu código de agora em diante? Caluniar alguém imputando-lhe falsamente, sublinhado, fato definido como crime, sublinha crime também. Perfeito? Muito bem. Qual que é a pena da calúnia? Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Muito bem. Existem alguns parágrafos aqui para baixo que nós veremos ao longo da aula, tá? Mas vamos ficar com os dois primeiros que são mais importantes agora no contexto, depois nós veremos o terceiro. O que fala o parágrafo 1º do artigo 138? Na mesma pena de 6 meses a 2 anos, incorre quem, sabendo falsa imputação, por exemplo, eu sei, né, João está acusando a Maria, falsamente. Eu sei que o João está acusando a Maria falsamente, ok? Então, quem sabedor dessa falsidade também divulga essa falsidade, propala ou divulga, responde pelo crime,
tá certo? Veremos depois. E é interessante que eu falei para vocês logo alguns minutos atrás. É punível também a calúnia contra os mortos. Mas olha bem, hein? Presta bastante atenção. Na verdade, a redação não está muito correta, tá? Porque na verdade não é calúnia contra os mortos, porque o morto não é pessoa. Calúnia é um atributo decorrente da personalidade. Mas vamos tocar. Olha só. Nessa leitura, qual que é o bem jurídico protegido no crime de calúnia? A honra objetiva ou a honra subjetiva, Saulo? O que vocês acham? Olha só. Imputar falsamente fato definido como crime. É a honra objetiva ou é a honra subjetiva? Quando você chega na sala de aula e fala que um colega seu praticou um crime, descreve o crime, sabendo que esse colega não praticou esse crime, o que você está fazendo? Manchando a reputação dele. Então, o bem jurídico protegido no crime de calúnia é a honra objetiva, é a reputação, é a imagem da pessoa perante o ciclo de convívio dela. Anotou isso aí? Então, bem jurídico protegido, honra objetiva. Fácil? Bacana. Quem vai ser autor desse crime? Qual que é o sujeito ativo do crime de calúnia? É um crime comum ou é um crime próprio? Ou é um crime de mão própria? Né? Muito bem. É um crime comum, ou seja, pode ser praticado por qualquer pessoa? Ou, por exemplo, é um crime próprio, que exige uma certa qualidade do autor, uma certa característica? Precisa ser mulher para ser autor desse crime? Precisa ser parente para ser autor desse crime? Precisa ser funcionário público para ser autor desse crime? Ou qualquer pessoa pode caluniar qualquer outra pessoa? Poxa, é um crime comum. Qualquer pessoa pode praticar crime de calúnia. Poxa, presta atenção. Qualquer pessoa imputável. O que é um imputável no direito penal brasileiro? Qualquer pessoa pode ser autor de calúnia, desde que seja maior de 18 anos e tenha o quê? Saúde mental, rigidez mental, ok? Então, memoriza isso aí. Bacana? Muito bem. Sujeito passivo desse crime. Olha que interessante. O sujeito passivo desse crime é qualquer pessoa? Sim, qualquer pessoa pode ser vítima de calúnia. Mas agora eu vou deixar uma observação, que é a primeira pergunta que vocês vão anotar para a próxima, para me entregar até a próxima aula, ok? Mandar para mim no e-mail sgvmansur@yahoo.com.br. Pessoal, qualquer pessoa pode ser vítima de calúnia? Sim. Qualquer pessoa física? Sim. Então, olha só. Então, para ser vítima de calúnia, é necessário que tenha vida, que seja pessoa. Porque a calúnia protege a honra. E a honra decorre do direito da personalidade. Ok? Muito bem. Duas perguntas para vocês então agora. E o menor de 18 anos? O menor de 18 anos pode ser vítima de crime de calúnia? Como assim? O menor de 18 anos, eu posso chegar, eu, Saulo, dizer que o Joaquim, que tem 16 anos de idade, estava roubando no supermercado, furtando no supermercado, ele entrava no supermercado aproveitando a desatenção dos vigilantes e colocava garrafas de bebida alcoólica dentro de uma mochila e saía, sendo que ele não estava fazendo isso? Eu posso fazer isso? Ele pode ser vítima de crime de calúnia? O menor de 18 anos pratica crime? Então, a primeira pergunta: quem é sujeito passivo desse crime? Quem pode ser vítima da calúnia? Quem pode ser caluniado? Muito bem, eu já afirmei que o maior de 18 anos pode e que tem rigidez mental.
também, ok? Isso para ser autor. E para ser vítima? Primeira coisa, tem que estar vivo. O menor de 18 anos pode ser vítima de calúnia? Primeira pergunta. Anota aí. Segunda pergunta. Pessoa jurídica pode ser vítima de calúnia? Como assim pessoa jurídica? A Vale, a empresa Vale, por exemplo, pode ser vítima de calúnia? Eu posso, por exemplo, ir às redes sociais nesse momento, dizer que a Vale está praticando outro crime contra o meio ambiente, jogando poluição no ar, sendo que ela não está fazendo isso? Ao fazer uma afirmativa dessa, eu estou caluniando a Vale? Eu estou imputando a Vale falsamente um crime ambiental? Ela pode ser vítima de calúnia? Então, duas são as perguntas já para vocês anotarem para mandar para o meu e-mail, ok? A primeira, o menor de 18 anos, ele pode ser vítima de calúnia? Segundo, a pessoa jurídica pode ser vítima de calúnia, ok? Então, essas duas perguntas aí. Bacana? Vamos dar sequência. Muito bem. Qual é o tipo subjetivo do crime de calúnia? Só relembrando, toda vez que nós falamos de tipo subjetivo, nós estamos falando de dolo ou culpa, ou préter dolo. No caso aqui, a calúnia ela é punida a título de dolo. Tem que haver um dolo específico, a nítida, a clara vontade de caluniar alguém, a clara vontade de queimar a reputação de alguém em sociedade, ofender a honra de alguém, ok? Então é o dolo, beleza? O elemento subjetivo do tipo. E aí, ao fazermos uma leitura novamente do artigo 138, nós vamos notar, tanto do 138 caput como o parágrafo 1º, nós observaremos o seguinte, olha só. Existe caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. E depois tem embaixo. Na mesma pena incorre quem sabendo falsa imputação, apropala ou divulga. Então, muito bem. O que é imputar, Saulo? Imputar é atribuir a alguém responsabilidade por algum fato. Então, olha só. A partir do momento que eu estou atribuindo a autoria de um crime para alguém, que eu sei que esse alguém não praticou o crime, ou que esse crime sequer existiu, eu estou imputando falsamente. Ok? Ah, e o fofoqueiro? O fofoqueiro também é responsabilizado. Quem sabe que a imputação é falsa e passa para frente, né? Propala, é o relato verbal, divulga, né, narrar algum fato por qualquer outro meio escrito, rede social, também é responsabilizado. Então, se eu sei que A está caluniando alguém e eu, sabendo que o A está acusando falsamente o B de um crime que o B não cometeu, e mesmo assim eu, sabendo disso, passo para frente, divulgo, faço fofoca, por qual finalidade? De queimar a reputação, de queimar a imagem do B. Eu também estou praticando o crime de calúnia. Então memoriza isso. Olha só, quem é que pratica o crime de calúnia? Quem atribui falsamente a outrem um crime, ou quem, sabendo daquela imputação falsa, propala, divulga, faz fofoca. Então o fofoqueiro também é responsabilizado pelo crime de calúnia, tá bom? Por quê? Ele vai ajudar a atingir mais pessoas vão tomar conhecimento de um fato mentiroso que vai queimar a imagem do B, que vai queimar a imagem da vítima, a reputação da vítima, ok? Então, olha isso aí, interessante que nós memorizemos isso, beleza? Vamos dar sequência então aqui. Muito bem. O que mais que a gente pode falar? Caluniar alguém, evidentemente que alguém é pessoa, tá?
imputando-lhe falsamente, olha só, fato definido como crime. Eu pedi para que vocês sublinhassem a palavra crime. Por que sublinhassem a palavra crime? Porque nós sabemos que, com relação às infrações penais, existem duas espécies de infração penal, basicamente: os crimes e as contravenções penais. O que são as contravenções penais? As contravenções penais são crimes também, vamos dizer, só relembrando, são crimes, mas são crimes com penas tão pequenas, 15 dias a 30 dias. São chamados de crimes anães, né? Crimes vagabundos. A doutrina chama de crimes vagabundos, tá? Crimes de pouca importância, quase mínimos. E existe uma lei, um decreto-lei, onde essas contravenções estão presentes. Anota aí, é o Decreto-Lei 3.688 de 1941. E lá tem uma relação de comportamento humano que, se você praticar, vai estar praticando uma contravenção penal. É proibido pelo direito penal? É, mas não chega a ser bem um crime. Digamos que as contravenções estão aqui e os crimes são um pouquinho acima. Então, exemplo de uma contravenção penal: perturbação do sossego alheio. O sujeito colocar o som na maior altura, perturbando a vizinhança. Isso é uma contravenção penal. Então, olha só, outra pergunta interessante, eu já vou responder para vocês, mas eu quero que vocês coloquem isso aí na nossa terceira pergunta. Se o Saulo acusar o Joaquim falsamente, o Saulo está acusando falsamente o Joaquim de praticar um furto. Eu narrei, eu disse o seguinte: olha, o Joaquim, gente, chega na sala de aula e fala: gente, o Joaquim, eu vi o Joaquim ontem no supermercado e ele estava furtando dentro desse supermercado. Sabe o que ele fazia? Ele aproveitava a distração das pessoas e colocava bebidas alcoólicas dentro de uma mochila e ia embora, lentamente. Bem, isso é mentira. O Joaquim não fez isso. Eu criei essa história falsa para queimar a reputação do Joaquim. Eu pratiquei qual crime? Calúnia. Porque eu imputei falsamente ao Joaquim um fato criminoso. Qual? Furto. Olha só, eu não chamei o Joaquim de ladrão. Chamar alguém de ladrão é outro crime, não é calúnia, é injúria. Vamos começar a separar. Chamar o sujeito de vagabundo não é calúnia, é injúria. Então, o que é a calúnia? É atribuir a alguém a prática de um crime que eu sei que esse alguém não praticou. Eu vou descrever o crime. Ah, eu vi, gente, o Joaquim ontem aguardando a vítima chegar na sua casa atrás de uma árvore. Quando a vítima chegou, o Joaquim sacou de uma arma de fogo e efetuou 3 tiros na vítima, vindo a matar a vítima. A vítima é aquela mulher que apareceu no jornal hoje, vocês viram? Mentira, não teve nada disso. O que eu fiz? Eu narrei um fato, que o Joaquim estava atrás de uma árvore, aguardando uma mulher chegar para atirar 3 vezes contra ela. Não teve isso. Então, eu imputei falsamente ao Joaquim um fato criminoso, que ele não praticou. Isso que é calúnia. Se eu chegasse e falasse assim: o Joaquim é um homicida, só isso. O Joaquim é um assassino, isso não é calúnia. O Joaquim é um ladrão, isso não é calúnia. Isso é injúria, nós veremos. Então, o que é calúnia? É atribuir a alguém, imputar a alguém um fato criminoso que eu sei que esse alguém não cometeu. Ao fazer isto, eu estou que queimando a imagem, a reputação do Joaquim perante a sociedade que ele vive. Entenderam isso aí? Bacana? Então memoriza. Chamar alguém de ladrão, chamar alguém de vagabundo, chamar alguém de assassino não é calúnia. Calúnia é atribuir a alguém
a prática de um crime. Você vai ter que narrar o crime, criar a história mentirosa, tá bom? Ah, e se o crime realmente aconteceu? Se realmente aconteceu o crime, e você fala que foi o Joaquim, e você tem provas que foi o Joaquim, você não está praticando calúnia. Você tem que saber que o Joaquim não é o autor do crime. Ou você tem que saber que o Joaquim não, que aquele crime não aconteceu, aquele fato não aconteceu. Beleza? Então veja bem, a calúnia é imputar um fato criminoso a alguém que eu sei que aquele fato não existiu, ou se existiu, não foi aquele alguém o autor do fato. Combinado assim? Beleza? Então, ótimo. Vamos dar sequência. Com relação aos mortos, é cabível a calúnia contra os mortos. Está prevista aí, olha só, é punível, né, a calúnia contra os mortos no parágrafo 2º do artigo 138. Não deixe de registrar isso aí, tá bom? E aí, no caso, quem que é a vítima? A vítima não é o morto, porque o morto não tem mais personalidade, correto? A vítima é o chamado CAD, cônjuge, ascendente, descendente e os irmãos do falecido, tá bom? Então, em caso de calúnia contra o morto, tá bom? As vítimas são os parentes aí, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, beleza? Muito bem. Agora, uma observação interessante, é cabível a tentativa em caso de calúnia? É sim, é cabível a tentativa, admite-se a tentativa. Quando? Como que eu posso praticar calúnia? Eu posso praticar calúnia verbalmente. Eu posso praticar calúnia pelas redes sociais. Eu posso praticar a calúnia por um e-mail. Posso praticar a calúnia em um bilhete, escrevendo um bilhete dizendo que o Joaquim foi autor de um homicídio que ele não foi. E aí, é possível a tentativa de calúnia? É, quando essa calúnia for por escrito, beleza? E aí eu escrevo em um bilhete ou eu escrevo em uma rede social, né, que o Joaquim foi autor de um homicídio. Mas por algum motivo esse escrito não chega às pessoas, houve tentativa de calúnia. Beleza? Lembra do iter criminis, as etapas do iter criminis? Né? Cogitação, preparação, execução e consumação. Então, olha só, a tentativa é quando iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do autor. Então, por exemplo, eu escrevo no meu Instagram que o Joaquim ou no meu Facebook, que o Joaquim é autor de um homicídio acontecido ontem à noite no centro da cidade e que o crime aconteceu assim, 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 assado. Bem, na hora que eu dou o Enter para mandar esse material e ele não vai por algum motivo, ou ele acaba sendo bloqueado pelo Facebook, houve tentativa de calúnia. Então, é cabível a tentativa de calúnia, sim, desde que escrita. A calúnia verbal, não, porque a partir do momento que você falou e atingiu as pessoas, outras pessoas ouviram e acabou por atingir a reputação do Joaquim, da vítima, no nosso exemplo, está consumada a calúnia. Ok aí? Muito bem. O que vem a ser agora muito importante para que nós saibamos? O que fala o artigo 138, parágrafo 3º? É a chamada exceção da verdade. O que é a exceção da verdade? Antes de falar da exceção da verdade, o que é a calúnia? A calúnia é quando Saulo chega em algum local e diz falsamente que o Joaquim é autor de um homicídio ocorrido ontem. E eu faço a descrição do homicídio, como que o homicídio aconteceu. Sendo que isso não houve, não teve esse homicídio e o Joaquim não foi autor desse homicídio. Isso é a calúnia. Beleza? O Joaquim fica insatisfeito, ele foi vítima da minha calúnia e ele começa a processar o Saulo.
Ele vai processar o Saulo por crime de calúnia. Por quê? Porque o Saulo chegou em um determinado local dizendo que o Joaquim teria sido o autor de um homicídio assim, 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 assim. Muito bem. Qual a defesa que o Saulo tem? Né? Uma das defesas que o Saulo tem é provar que realmente teve o homicídio e que o Joaquim foi o autor. Ou seja, provar que o que eu disse é verdade. Se é verdade, eu não pratiquei calúnia. Porque o que vem a ser o crime de calúnia? Volta no caput do 138. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Se eu imputei a alguém fato definido como crime, mas verdadeiro, que ele praticou, eu não estou sendo autor de calúnia. Então, se você tem certeza de que o Joaquim é autor de um determinado crime e você propala isto, você não está praticando calúnia. Você tem que provar a exceção da verdade. Então, se o agente prova que o fato criminoso que ele imputou a alguém é verdadeiro e que a pessoa imputada foi quem realmente cometeu o delito, eu não pratiquei calúnia, correto? O comportamento é atípico. Bacana assim? Muito bem. Ação penal. Como se processa a ação penal nos crimes de calúnia? Né? A calúnia é interessante. Os crimes contra a honra, normalmente, são de ação penal privada. E onde que está falando que é de ação penal privada? Muito bem. Nós temos alguns artigos aqui para baixo que estabelecem isso aí. Olha, no artigo 145 do Código Penal diz que nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa. E tem uma exceção que nós veremos depois, né? Que é a chamada injúria real. Tá bom? Olha só. Então, o artigo 145 do Código Penal diz que a calúnia é crime de ação penal. Qual o nome que se dá àquela ação penal que só se procede mediante queixa? Crime de ação penal privada. Olha só. Então, a calúnia é um crime de ação penal privada. Quem foi caluniado é que vai processar o autor da calúnia. Ok? Memoriza isso aí. E qual que é o nome daquela peça que dá início ao processo? Queixa. Né? O que é a queixa? Petição inicial da ação penal privada. Ok? E aí nós teremos um processo onde querelante e querelado. Quem que é o querelante? Querelante é a vítima da calúnia. Querelante é a vítima da calúnia que está processando quem caluniou. Querelado é quem praticou a calúnia. Então, muito bem. O Saulo pratica calúnia contra o Joaquim. O Joaquim vai processar o Saulo por crime de calúnia. O Joaquim vai oferecer uma queixa, né? Uma petição, onde ele vai narrar a calúnia que eu pratiquei, pedindo ao juiz que processe o Saulo e condene o Saulo por calúnia. Então, o Joaquim é a vítima da calúnia. O Joaquim é o autor da ação contra o Saulo, do processo contra o Saulo. O Joaquim é o querelante. Então, quem é o querelante? É o autor da ação penal privada. Muito bem. O Saulo, quem que é o Saulo? O Saulo é o que praticou a calúnia. Eu sou o autor do crime de calúnia. E eu sou o réu, o sujeito passivo do processo do Joaquim. O Joaquim não está me processando? Eu sou o querelado. Ok aí? Muito bem. Olha só. Vamos atentar a uma observação muito importante, tá? Que é algumas mudanças simples que nós tivemos no Código Penal. Mas mais adiante, na hora que nós formos ver as exposições comuns, eu vou abordar para vocês. Mudou agora, em 2019, tá certo? Muito bem. Agora, eu tenho uma consideração final para a gente fazer sobre o crime de calúnia, né?
Vamos fazer uma leitura rápida do crime de calúnia para a gente finalizar esse crime aqui, beleza? Primeira coisa, uma classificação doutrinária do crime de calúnia, como nós fazemos em todas as aulas para todos os crimes que nós estudamos. Primeiro, é um crime comum, né? É um crime monossubjetivo, né? Ou unissubjetivo, ok? É um crime plurissubsistente, perfeito? É um crime plurissubsistente, então anota isso aí. É um crime de forma livre. Por que é um crime de forma livre? Poxa, porque a calúnia pode ser praticada de diversas maneiras, verbal, escrita, talvez até com gestos, não é? Muito bem. Admite tentativa na modalidade escrita, não sendo possível a tentativa na modalidade verbal, embora eu tenha algumas considerações com relação a isso, mas não vamos abordar agora. Bem, é de ação penal privada. Veja bem, o crime é de ação penal privada. Quem processa, então, é a vítima que vai processar o criminoso. Qual que é o prazo mesmo que a vítima tem para processar? 6 meses. 6 meses contados da data em que a vítima descobre quem que é o autor da calúnia. Perfeito? Muito bem. Passaram os 6 meses e a vítima não processou o autor da calúnia, vai haver a chamada decadência, que é uma das causas de extinção da punibilidade. Estamos juntos aí? Muito bem. Mais algumas considerações com relação à calúnia. A calúnia é um crime de pequeno potencial ofensivo. Por que é um crime de pequeno potencial ofensivo? Porque a pena máxima é de até 2 anos. Anotou isso aí? É um crime de pequeno potencial ofensivo. Muito bem. O que mais a gente pode falar? É um crime de pequeno potencial ofensivo, sujeito então a um TCO, lavratura de um termo circunstanciado de ocorrência, e se o autor não assinar, é feita a prisão em flagrante deste autor. Né? E aí, feita a prisão em flagrante, cabe fiança na fase policial para a calúnia? Cabe. Por que cabe? Porque é cabível fiança na fase policial para todo crime cuja pena máxima seja de até 4 anos. A calúnia nós acabamos de ver aqui que a pena é de até 2 anos, então cabe também fiança na fase policial. E caso esse processo siga o rito comum, é possível termos a suspensão do processo, suspensão condicional do processo na calúnia? O que vocês acham? Suspensão condicional do processo por um período de 2 a 4 anos, se o indivíduo não pisar na bola? Cabe. Por que cabe? Porque é cabível o suspró para todo crime cuja pena mínima seja de até 1 ano. A pena mínima da calúnia aqui é de 6 meses. Ok? Então, essa é uma abordagem que nós fizemos nessa aula, onde a gente está tendo início dos crimes contra a honra. Nós vimos hoje a calúnia. Anotem as dúvidas que vocês tiverem, que em breve nós marcaremos uma live para tirar a dúvida com relação a todos os crimes que a gente for ministrando aqui, as aulas que nós formos ministrando, tá bom? E anotem aí as perguntas que eu estou deixando para vocês agora, para vocês encaminharem para o meu e-mail até o final de semana, ok? sgvmansur@yahoo.com.br. Eu vou deixar para vocês 5 perguntas relativas a essa aula que eu dei hoje, e já para a gente fazer uma introdução da próxima aula, que nós estudaremos o crime de difamação e de injúria, ok? Primeira coisa, vou relembrar as perguntas para vocês não passarem despercebidos. Pessoa jurídica pode ser vítima de crime de calúnia? 2. Menor de idade pode ser vítima de calúnia? 3. A honra
é um bem jurídico disponível ou indisponível? Quem é querelante e quem é querelado nos crimes contra a honra? Quarta pergunta. Quem é querelante e quem é querelado nos crimes contra a honra? Muito bem. Quinta e última pergunta. Quais são as espécies de honra subjetiva? Tamo junto aí? Muito bem. Agradeço demais a participação de vocês. Possam acompanhar essa aula, repetir. Anotem as dúvidas, por favor. Nós marcaremos um encontro em breve para que nós possamos tirar estas dúvidas. Aproveito o restante desse período que vocês têm para já responder estas perguntas e deixá-las prontas, tá bom? Encaminhar para o meu e-mail também, tá bom? Obrigado, gente. Um grande abraço e hoje ou amanhã ainda eu já gravo a próxima aula sobre difamação e injúria e já coloco no YouTube para vocês. Um abraço, fique com Deus.